Olá, meu nome é Ricardo Lino e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha série de mini aulas chamada Canadian English. E aí, você já se perguntou como os canadenses falam inglês? Tem diferença entre como os americanos e os canadenses falam inglês. E por essa razão, eu criei uma série especial de mini aulas para você. Então, continua assistindo que eu vou compartilhar algumas dicas exclusivas com você, que você só aprende quando você vem fazer intercâmbio aqui no Canadá. E aí, tá curioso? Então, continua assistindo esse vídeo que as dicas são realmente muito legais e exclusivas. E as palavras que eu vou compartilhar aqui com você hoje são palavras do dia a dia, palavras que eu uso muito morando no Canadá, para que quando você falar com um canadense ou quando você vier para o Canadá fazer um intercâmbio, uma viagem, para que você se dê bem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma palavra e aí eu vou entregar essa palavra para você numa frase, ok? Fica aqui comigo que você já vai descobrir as palavras de hoje, hein? A primeira que eu tenho é I remember my postal code. I remember my postal code. E a tradução seria, eu me lembro do meu CEP. Então, postal code significa CEP aqui no Canadá. E nos Estados Unidos, eles usam a palavra zip code. Nos Estados Unidos, zip code. Aqui no Canadá, postal code. E aí, você? Você se lembra? Você se lembra do seu CEP? Olha, muito da minha vida, uma grande parte da minha vida, eu não lembrava muito do meu CEP direito, não, né? Aí eu comecei a focar para me lembrar, especialmente no mundo que a gente vive hoje, né? Se você quer que chegue encomendas na sua casa, você vai ter que preencher formulários online, colocando o seu CEP. E agora vamos fazer algumas perguntas aqui com a palavra postal code. Então, como você perguntaria para alguém qual é o seu CEP? A pergunta seria, what's your postal code? What's your postal code? E eu posso fazer essa pergunta usando a palavra, por exemplo, empresa. What's the postal code of your company? What's the postal code of your company? E poderia usar a palavra universidade. What's the postal code of your university? What's the postal code of your university? E aqui, eu quero ensinar uma palavra para vocês. Será que você já ouviu falar na palavra community college? Community college. Aqui na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, eles têm universities e têm community colleges. Qual que é a diferença? Eu vou simplificar aqui para você, para que esse vídeo não seja muito longo, tá? Então, atenção! Isso daqui eu só descobri realmente morando aqui no Canadá. Community colleges são o que a gente é um tipo de faculdade da comunidade, né? Mas a diferença mais fundamental é que eles têm cursos com a duração de 2 anos, que são chamados aqui de diplomas. Diplomas, tá? Cursos com a duração de 2 anos. Já universities, geralmente têm cursos com a duração de 4 anos, que são chamados de degrees, tá? E uma pergunta que você poderia falar para alguém aqui, né, seria essa. What's the postal code of your community college? E eu estudei aqui no Canadá, eu fui para um community college, né? E eu pude fazer aqui um degree, então eu consegui um degree, né? Os community colleges também têm degree, e eu consegui, eu vou compartilhar agora com você o postal code do meu community college. Eu anotei aqui para não correr o risco de esquecer, tá? The postal code of my community college is V5T 4V5. 4V5. Mais uma vez repetindo aqui para você, V5T 4V5. Uma coisa interessante no Canadá é que os postal codes são uma combinação de letras e números. Letras e números, tá? Então, já fica aqui a dica para você. Então, quando você for perguntar para alguém qual é o seu CEP, você perguntaria, what's your postal code? Agora vamos para mais uma palavra que a gente usa muito no dia a dia aqui no Canadá. Só que eu vou entregar para você primeiro o exemplo e aí depois eu vou somar mais algumas coisas para você, ok? Vamos lá para o exemplo.
I have a big washroom. I have a big washroom. E a tradução seria, eu tenho um banheiro grande. Eu tenho um banheiro grande. E aí as pessoas vão me perguntar, Ricardo, washroom é a palavra que a gente usa aqui no Canadá. Nos Estados Unidos, eles geralmente usam a palavra bathroom. Bathroom. Aí a pergunta é, também se usa a palavra bathroom no Canadá? Sim, também se usa. Mas no dia a dia, a palavra mais comum é washroom. E nos Estados Unidos, para falar de banheiros em locais públicos, eles usam a palavra restroom. Restroom. Agora, aqui no Canadá, para falar de banheiros locais públicos, é sempre washroom. Tá? Lembrando que tem essa diferença. Quando eu vim para o Canadá a primeira vez, que eu ouvi a palavra washroom, eu não conhecia, eu falava, washroom, porque eu estava acostumado com bathroom no dia a dia e o restroom para locais públicos. Mas aqui no Canadá você vai usar muito a palavra washroom. Então, já grava aí, washroom. Então, como que você perguntaria para alguém? Você está na casa de alguém, vai perguntar, onde fica o banheiro? Você perguntaria então, where is the washroom? Where is the washroom? Mais uma frase para vocês agora com a palavra washroom. The washroom is locked. The washroom is locked. Isso significaria o banheiro está trancado. Locked. O banheiro está trancado, tá? Então, como que você perguntaria para a pessoa? Você pediria para a pessoa abrir o banheiro? Você falaria simples, ó. Can you open the washroom, please? Can you open the washroom, please? Tá? Então, aqui você acabou de descobrir algumas palavras que são comuns, palavras do dia a dia que a gente utiliza aqui no Canadá. Agora eu vou falar as frases que eu acabei de utilizar. Vou falar as perguntas que eu acabei de utilizar para ajudar você a gravar, tá bom? Então, presta bastante atenção, vai buscando se lembrar do significado para memorizar algumas palavras importantes aqui que você vai usar aqui no Canadá. Então, número 1, vamos lá. I remember my postal code. I remember my postal code. What is your postal code? What is your postal code? What is the postal code of your company? What is the postal code of your company? What is the postal code of your university? What's the postal code of your university? I have a big washroom. I have a big washroom. The washroom is locked. The washroom is locked. Where is the washroom? Where is the washroom? Can you open the washroom, please? Can you open the washroom, please? Pronto! Aí agora você acabou de ouvir algumas palavras importantes para treinar o seu ouvido, para você já ficar preparado para quando vir aqui para o Canadá, já estar com essas palavras na ponta da língua. E se você já estuda na Happiness, use essas palavras no seu dia a dia. Forme frases, fale com os seus amigos de sala, fale com seu professor. Quanto mais você utilizar, melhor vai ser. E se você ainda não estuda na Happiness, está esperando o quê? Venha conhecer como aulas de conversação vão ajudar você a melhorar os seus resultados, a conquistar os objetivos pessoais e profissionais que você deseja. Aulas de conversação. É isso que vai fazer a diferença. Não adianta ficar assistindo um vídeo o dia inteiro, usando só o aplicativo. Você tem que dialogar com outras pessoas. E é isso que a Happiness entrega para vocês. E eu preparei um guia de aprendizagem especial. O link está aqui na descrição. Então, vai lá na descrição, clica, que isso vai levar você para o nosso brinde, o brinde que a gente preparou para você com dicas que vão ajudar você a conquistar a fluência rapidamente. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo, por estar acompanhando o nosso canal. E em breve teremos vídeos novos, em breve teremos muitas novidades bacanas. E eu espero ver você muito em breve estudando conosco e com a nossa equipe na Happiness.